Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 17. Dias gloriosos. Alberto Santos Dumont foi o inventor do avião, é o nosso pai da aviação. Alberto Santos Dumont, com seus inventos fez decolar o nome do Brasil. Alberto, paulatinamente, tornava-se mais amigo, mais próximo. Embora bastante sóbrio, estampava na face sempre amargurada feições mais ternas, e seu olhar, deixando de fixar-se no vazio, já parecia interagir com o ambiente, compartilhando um pouco da nova realidade que o envolvia. As poucas sessões de dinâmica revivencial já haviam surtido efeitos, embora não mantivesse ainda na memória somática a real lembrança de seu passado e a própria identidade permanecesse oculta a si mesmo. Como verificávamos, trazia a alma maculada por grandes dores, adornadas, não obstante, por soberbas glórias, e uma grande vaidade deixava-se exalar em meio à dissimulada modéstia. Pedia com simplicidade e muito pouco, porém, como um demente, esperava sempre que o atendêssemos, realizando por ele o que a si mesmo competia fazer. Inconscientemente, ele já se dá conta de que foi alguém de importância entre os homens. Ponderei com Adelaide. Convém tolerarmos sua pequena arrogância, exercitando-nos na humildade de servir com desinteresse, considerando-o um enfermo. O orgulho é chaga crônica de difícil remissão em nossa alma, e aqueles que retornam da terra, engrandecidos por títulos eméritos, muitas vezes imerecidos, não se acomodam na realidade com facilidade. Comumente, em nosso trabalho assistencial, deparamo-nos com estes espíritos enlouquecidos e jactanciosos que, mesmo completamente desvalidos e carentes de todos os cuidados, continuam a exigir serventias especiais de seus socorristas, ordenando que seus caprichos sejam atendidos, movidos pelas antigas e doentias disposições de arrogância. Aprendemos a atendê-los, dispostos ao comedimento da própria presunção, até onde não nos fira o bom senso, aguardando que abandonem o insano pendor, enxergando a penúria espiritual em que se encontram. Alberto mostrava grande habilidade manual e realizava com destreza pequenas tarefas de manipulação que eu lhe solicitava. Muito metódico, sempre o via organizando as coisas ao seu redor, obstinadamente, manifestando certo desagrado quando as encontrava fora de seu lugar. Folheava livros, detendo-se longamente em gravuras do início do século XX. Ainda não podia manter um diálogo por muito tempo, mas voltou a querer saber onde se encontrava. E, para surpresa nossa, por vezes novamente chamava pelos sobrinhos Jorge e Henrique. Costumava presenciá-lo despertando à noite, como uma criança assustada, quando me chamava para ajudá-lo e, por insistência minha, relatava seus sonhos, sempre povoado de balões, alguns pavorosos em meio a tempestades e outros muito curiosos, onde se encontrava em meio a multidões,
em estado de completa nudez. Sonhos que, sem dúvida, refletiam cenas de seu pretérito e do estado de seus dramas íntimos, que oportunamente analisaria com Adelaide. Outro fato curioso que me despertou a atenção foi uma estranha e insistente solicitação a quantos deles se aproximassem para que lhe arrumassem penas de gansos, as maiores possíveis, pois intencionava confeccionar 2 grandes asas, alegando que voaria. Insistia com veemência no inusitado pedido, por mais que o dissimulássemos, tentando fazer esquecer a exótica tarefa. Dizia, com arrebatado entusiasmo, que seria o mais sensacional de todos os inventos do homem, e requisitava a presença de Chappe, seu exímio mecânico, de sua oficina de Saint-Cyr, para que eu ajudasse na composição do motor. Esquecendo às vezes a insólita rogativa, perguntava ainda pelos livros para encadernar e se apreciáramos os últimos que havia feito. Constatava de fato que em seus últimos anos, quando certamente já dava áreas de leve demência, dedicou-se a estudar as asas dos pássaros e despendeu largo tempo confeccionando uma complicada asa com a qual desejava empreender o voo individual. Certamente tal desvario era motivado por alguma grande frustração que ainda não compreendíamos. E confirmava também que, quando internado no sanatório de Varamon, em uma de suas crises de neurastenia, executara por muito tempo a tarefa de encadernação de livros, a qual realizava com esmero. Sinal de que sua memória dava ares de aflorar-se no consciente atual, alegando-nos pelos resultados já alcançados. No entanto, revivia ainda os momentos finais de sua vida passada, quando não se achava em perfeito equilíbrio mental, e a possibilidade de estacionar-se em um processo psicótico continuava viável. Era hora de retornarmos às recapitulações dirigidas, na tentativa de ajudá-lo a recobrar a memória. Continuamos assim nossa incursão em seu passado, pesquisando ainda os seus momentos de glórias, nutrindo-o com as lembranças dos sucessos, a fim de modificar-lhe a disposição francamente destrutiva das forças mentais. Mais uma vez posicionado para a sessão terapêutica, junto com Adelaide, acionei novos ruídos, na sequência que Eurídice nos sugerira, a fim de situá-lo em outros instantes prazerosos de sua vida. Ouvíamos aplausos e ovações de uma pequena multidão em meio ao ruído de um motor rugitando surdo e contínuo. Em sua tela mental desenhou-se imediatamente uma bizarra máquina voadora, onde o víamos montado em um pequeno cesto de vime, rompendo o espaço, contornando uma esguia estrutura de ferro, que de imediato identificamos como a Torre Eiffel. Um enorme balão fusiforme sustinha, por finos fios de aço, uma quilha triangular de madeira, contendo um motor à explosão, que fazia girar uma delicada hélice de seda, esticada em uma armação metálica. Em meio a cabos e alavancas, nosso amigo manobrava com volúpia seu estranho e frágil aparelho. Podíamos ouvir o rangido da estrutura de madeira e alumínio, vergando-se sob o vento, e sentíamos a sua ânsia somada ao delírio de prazer ao se ver ovacionado pelo povo, reunido ao pé e no alto da torre.
agitados chapéus, lenços alvos e sombrinhas de rendas frenéticas lhe acenavam, nutrindo-o do mais vivo entusiasmo. Uma apoteótica imagem que, sem dúvida, ficou impregnada em sua tela mental mnemônica para sempre. Abaixo notávamos a tira prateada do Sena, que rapidamente ficava para trás, refletindo o sol do início da tarde. O vento soprava-lhe forte na face, jogando seu aparelho para estribordo, forçando-o a dobrar o leme, a fim de completar a sua volta da torre. Agora, o rio novamente aparecia e nosso amigo, transparecendo alívio, mirava em frente, sem olhar para baixo. Esta é a parte mais arriscada da viagem. Devo manter uma distância segura da torre. Meu medo era de que o vento me atirasse contra ela, mas felizmente ele sopra do oeste, afastando-me dela. Agora vou enfrentá-lo de proa, mas vejo que gastei menos de 10 minutos no trajeto de vinda. Disse, olhando para o pulso, onde prendera o seu relógio de algibeira. Devo voltar ao parque de aeroestação de Saint-Cloud antes de completar os 30 minutos. O que se passa, meu amigo? O que você está fazendo? Desta vez vou ganhar o prêmio Deutsch. Proferiu apurado, sem interesse em nos responder, ocupado que se achava em atender às operações de seu aparelho voador. Que dia é hoje? Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant? 19 de outubro de 1901. Ora, penso que não viverei dia mais feliz em minha vida. Sinto a falta de meu pai. Gostaria que ele estivesse aqui para ver esta minha vitória. O repicar do motor começava a falhar, com engasgos secos, ameaçando deter-se. Meu Deus, só faltava essa. O motor não responde bem à aceleração. Tenho que verificar o carburador. O intrépido homenzinho deixava o seu cesto, caminhando pela frágil grade até o motor, desequilibrando seu delicado aparelho. Ele mal dirigia o olhar para baixo, onde pessoas se assustavam com a posição inclinada de sua máquina, mas a situação não tardou a retornar ao normal. Perguntava-me naquele momento que forças poderosas operavam na alma daquele destemido indivíduo, conduzindo-o a tão arriscada aventura, algo tão inabitual e intrigante, mas era preciso aguardar, detendo momentaneamente minha curiosidade. Meu caprichoso motor resolveu responder à aceleração na última hora e acabei passando do ponto de chegada. Precisei fazer nova volta para finalizar a prova. Será que ganhei? Será possível? Deutsch do Lamerte, o magnata do petróleo do início do século, com a intenção de incentivar o uso do novo combustível na navegação aérea, instituiu um prêmio para o primeiro aeronauta que, partindo de Saint-Cloud, contornasse a Torre Eiffel e voltasse ao ponto de partida em apenas meia hora. Expliquei discretamente a Adelaide. Alberto era o único capaz de vencer essa prova e a venceu. Não de imediato, mas depois de algumas tentativas, um grave acidente e, por fim, muitas querelas, pois ele ultrapassou o ponto de partida na volta e alguns juízes da prova julgaram que o tempo que ele gastou na manobra deveria ser computado. O seu motor, que vinha falhando, subitamente engrenou-se, imprimindo inopinada aceleração à sua máquina voadora, de modo que ele não pôde se deter no exato ponto em que partiu. Outros admitiam que passar pelo marco de chegada era o suficiente para satisfazer
às exigências da prova. Esta foi a origem das polêmicas e controvérsias que se estenderam por muitas semanas. Mas a maioria dos juízes finalmente votou a favor de nosso irmão, forçados à verdade, pela opinião insistente do povo de Paris, simpático ao Petit Santo, como carinhosamente o chamavam. Foi um feito surpreendente para a época, uma façanha apregoada nas primeiras páginas dos jornais do mundo todo. Com ele o homem vencia a dirigibilidade dos balões, libertando-se do domínio dos ventos. Era rompida a primeira barreira. Nosso pequeno amigo conquistou grande fama. Recebeu telegramas e cumprimentos de eminentes personalidades da época, como Thomas Edison, Marconi, presidentes e príncipes de nações. O povo brasileiro, nesta época, viu-se orgulhosamente projetado no cenário mundial através de seu pequeno e intrépido representante, e o governo apressou-se a homenageá-lo, enviando-lhe a mesma quantia em dinheiro, junto com uma medalha de ouro, marcando o grande feito. Nosso pequeno jovem vestiu-se das maiores glórias possíveis ao homem encarnado. Eis a altura onde ele se dignou alçar seu vôo na atmosfera das vaidades humanas, Adelaide. Não sei se ganhei. Meus nervos não aguentam outra tentativa. Continuou Alberto, transparecendo indignação com a demora da decisão. Poderia, mas não vou concorrer novamente. E já preparei a minha carta de demissão do Aeroclube. Parecem deixar claro que não desejam que eu ganhe o prêmio, pois passaram a exigir que o candidato, e no caso eu sou o único, convocasse a comissão julgadora por carta, com 24 horas de antecedência, sem que se possa prever as condições atmosféricas na hora da prova. Uma temeridade, pois uma vez requisitada a comissão, não se pode deixar de tentar a empreitada. Denotando sentir-se ultrajado pela situação que feria sua dignidade, continuou. 129 mil francos. Mas já decidi, não quero esse dinheiro. Não vou deixar que pensem que fiz isso pelo vil metal. Não preciso. Vou distribuí-lo entre os meus mecânicos e os pobres de Paris. Assim saberão que não estou aqui pelo dinheiro, mas pelo prazer de vencer a prova. Já me aborreci bastante com a diretoria do Aeroclube. Mudaram as regras do concurso somente para dificultar-me. Certamente não querem que o estrangeiro vença a prova. Com o dirigível número 6, tentei antes sem sucesso. Tentei outras 2 vezes com o número 5. Uma vez, tive que descer nos jardins do Trocadero para consertar uma corda do leme que se soltou. No dia 8 de agosto, no mesmo Trocadero. Meu Deus, estou caindo! Ouço uma grande explosão. Os céus me acudam, vou morrer. Vamos detê-lo antes que se impregne do pavor que vivencia, disse a Adelaide, apressando-me a inibir-lhe a excruciante recordação, induzindo-o novamente ao sono profundo. Os momentos traumáticos se instalam na alma com maior sofreguidão do que os instantes de alegria, Adelaide, e se apressam em vir à tona na primeira oportunidade que se lhe suscite a lembrança. São presenças indesejáveis em nossa consciência, que deseja alijá-los de suas paisagens interiores. Somos feitos para a alegria e, por isso, a dor e o mal que evidenciamos são insistentes feridas do passado, em permanente exercício de reparação. Nosso amigo traz a alma povoada de arrojadas aventuras aéreas, que ocuparam toda a sua encarnação, como vejo nos relatos que trago. Ele viveu alegrias e glórias, mas também momentos de intensos perigos e decepções, que lhe dilaceraram o espírito, impregnando-o de enormes traumas. Seu balão número 5 caiu sobre os telhados da cidade. O mais grave acidente que sofreu, dentre muitos que lhe sucederam, esteve realmente perto da morte.
Após breve intervalo em que o deixamos recompor as forças mentais, retornamos, chamando-o novamente aos momentos de glórias. Ouvíamos agora longos apitos de uma grande embarcação. Era manhã e ele estava no convés de um navio. Estampidos de canhões precipitavam dos montes que pontilhavam, ainda indecisos, no horizonte nevoado. Muitos barcos se aproximavam do transatlântico, ruidosos e festivos. Caía uma garoa fria, gritos, acenos, bandas, foguetes, novas aclamações. Estou aportando em minha terra. Vejam o que estão fazendo. Prepararam uma grande festa para minha chegada. Tenho que conter minha vontade de chorar. Um aeronauta não pode demonstrar descontrole das emoções. Veja quanta gente me espera no cais. Quantas embarcações vindo ao meu encontro. Nem a chuva os impediu de virem. Não sei o que dizer. Estas recepções me deixam embaraçado. Povo muito bom, e que memória tem. Já se passaram 2 anos e ganhei o prêmio Deutsch. Mas eles o comemoram como se fosse hoje. Aqui é mesmo a minha nação. Que dia é hoje, Alberto? 7 de setembro de 1903. Como esse povo me admira! Não preciso sentir-me mais um estrangeiro. Eu vivo esse dilema como se não tivesse minha própria pátria. Na França, me sinto um pária, um renegado, um estranho imigrante de país de somenos importância, que ninguém conhece. Aqui me vejo como alguém de fora, sentindo falta dos boulevards da grande Paris, seus modernos automóveis, o povo elegante e belo. Mas são frios, distantes, estranham se lhes tocamos o ombro. Mas hoje vejo que esta é minha terra. Gente simples e hospitaleira. Não poderei esquecer essa demonstração de veneração à minha humilde pessoa. Imagens que realmente impressionavam, perfilavam em sua tela mental. Um luxuoso galeão, movido por dezenas de remadores fardados, o conduzia agora, com pompas, para o cais. Bandas tocavam marchas militares. Uma carruagem ornada de orquídeas ou carregada triunfante em meio a uma multidão em delírio. Revoada de pombos, confetes, foguetes, flores atiradas das janelas. Discursos e homenagens, trovas e versos desfilavam em sua mente como imagens inesquecíveis de um dia de glórias. Ouvíamos nesse momento uma modinha que cantava as glórias do Rei dos Ares. A Europa curvou-se ante o Brasil. Brilhou lá no céu mais uma estrela. E apareceu Santos Dumont. Salve Brasil, terra dourada, a mais falada no mundo inteiro. Guarda teus filhos lá nessas alturas, mostra a bravura de um brasileiro. Alberto, dominado por vivas emoções, arrancadas dos recessos da alma, não pôde conter as lágrimas silentes que afloravam abundantes nos olhos cerrados. Alberto Santos Dumont foi o inventor do avião, é o nosso pai da aviação. Alberto Santos Dumont, com
decolar o nome do Brasil. Não imaginava que ele tivesse sido tão querido e idolatrado pelo povo. Admirou-se Adelaide diante das singulares imagens. Sem dúvida, sua alma deixou-se embevecer da fama. Efêmera alegria que, ao alimentar as vaidades e exaltar o orgulho do indivíduo, pode imprimir doentio rumo às forças do psiquismo, se não forem bem conduzidas. Por isso, Jesus nos aconselhou precaver-nos das glórias dos homens. Alberto tornou-se uma celebridade em sua terra. Por onde ia, era recebido com louvores e aclamações. Governadores lhe homenageavam, discursos e cânticos exaltavam seus feitos. A voz do povo, falando de seus próprios anseios, sentia-se representar na pessoa deste pequeno e intrépido aeronauta, exaltando seu orgulho no cortejo das nações. Festas de fatuidades, ornadas de vaidades humanas e muito perigosas para um espírito em trânsito na terra, Adelaide. Perigo maior do que arrojar-se nas nuvens e enfrentar os ventos. O irritante é que esse povo bom, mas simplório, reclama insistentemente por eu não ter trazido o meu dirigível, mostrando-se mesmo contrafeito. Prosseguiu o nosso amigo, evocando as dificuldades do momento. Não compreendem que eu não poderia fazer isso sem a máquina de produzir hidrogênio. Os meus mecânicos, o hangar onde guardá-lo, mas não se conformam e como gostam de discursar. Não me chamem para fazer discurso, por favor. Um público me espreitando para que eu fale algo é muito pior do que desafiar as alturas. Fim do capítulo. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.